Olá, tudo bem? O assunto de hoje é a temática de Machado de Assis. Eu quero mostrar para você os temas que Machado de Assis abordava em suas obras. Você sabe que estudar o escritor, mesmo para os intelectuais da literatura, é sempre um grande desafio. As obras do escritor são muito ricas em informação, considerando a linguagem, a estrutura e o conteúdo. Eu vou me ater apenas ao conteúdo, que já é informação suficiente para você assimilar. Você já pensou nas diferentes abordagens que são apresentadas nas obras machadianas? Cada obra é sempre uma surpresa. Os temas são profundos e instigantes. Vale a pena conferir. Observe então alguns temas que geralmente são abordados por Machado de Assis. O primeiro, talvez um dos mais conhecidos, é o adultério. Ele aparece em obras como Dom Casmurro, e o exemplo que eu tenho aqui é o da Cartomante. No conto A Cartomante, o triângulo amoroso fica bem claro, ou seja, é explícito. Já em Dom Casmurro, a história termina e não ficamos sabendo se o adultério realmente foi consumado. E quem são os personagens de Dom Casmurro? Capitu, Bentinho e Escobar. E no caso da Cartomante, Vilela, Camilo e Rita. Como diz o próprio texto, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Outro tema abordado por Machado de Assis é a loucura. E por que a escolha desse tema? Machado de Assis quis mostrar os efeitos que o indivíduo sofre para se adaptar à sociedade ou à sua própria vida. Exemplos desse tipo de texto você tem em Alienista e Quincas Borba. Você conhece aquele ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco? É por aí. Machado de Assis quis mostrar que o limite entre a loucura e a normalidade são bem tênues. O exemplo de Quincas Borba diz o seguinte: assim, as esquisitices, a frequente alteração de humor, os ímpetos sem motivo, as ternuras sem proporção, não eram mais que pronúncios da ruína total do cérebro. Morria antes de morrer. Outro tema comum é a sensualidade e a complexidade femininas. Como são as mulheres de Machado de Assis? São complexas, enigmáticas, manipuladoras, sedutoras, dissimuladas, o que aparece escrito no texto que eu apresento. E que exemplos mostram bem a sensualidade e a complexidade femininas? Um deles é Quincas Borba. Outro também poderia ser Dom Casmurro, com a personagem Capitu. O exemplo de Quincas Borba diz o seguinte: Sofia tinha nesse dia os mais belos olhos do mundo. Parece que ela os compra em alguma fábrica misteriosa, pensou Rubião descendo o morro. É o trecho que é apresentado sobre Quincas Borba. Machado de Assis falava também em política. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, a temática foi essa. Ele falou da proclamação da República, da abolição da escravatura, enfim, do dia a dia da política. Vamos ler um pequeno trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Diz o seguinte: entrei na política por gosto, por família, por ambição e um pouco por vaidade. Já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um outro tema bastante instigante é o ser e o parecer.
Machado de Assis quis mostrar um conflito entre o que o indivíduo é e o que ele parece ser. Isso acontece porque as regras e convenções obrigam o ser humano a viver as aparências. Acontece, por isso, uma oposição entre o ser e o parecer, ou seja, entre a aparência e a essência. Um exemplo você encontra em Dom Casmurro. Diz o seguinte: a vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de as infringir deslavadamente. Esse tipo de tema, o ser e o parecer, são frutos da profunda capacidade crítica do escritor. Senão, ele não seria abordado tão bem numa obra. Um último tema é a vaidade. Como Machado de Assis tinha uma visão bastante diferente da vida, seus personagens apresentavam visões pessimistas, céticas, nihilistas, ou seja, completos descrentes, motivo pelo qual a vaidade se sobressaía em seus textos e personagens. Um exemplo é o conto Elogio da Verdade. Eu sou a vaidade classificada entre os vícios por alguns retóricos de profissão, mas na realidade a maior das virtudes. É assim que ele via a vaidade. Ele quis mostrar, na verdade, que a vaidade esconde a essência do ser. Mas e qual é essa essência? É a necessidade ou o desejo de ser reconhecido como ser humano. Entre essas e outras coisas, que a obra de Machado de Assis ainda é tão atual. Você está interessado em ler exemplos? Vamos para a página de literatura. Na página de literatura do portal, você encontra em obras completas várias obras de Machado de Assis que você pode acessar para leitura. Confira. Faça uma busca pelo nome do escritor. Você pode ler o conteúdo na tela do computador ou imprimi-lo. A lista é grande, há muitas obras disponíveis. É diversão para um bom tempo. Mãos à obra e boa leitura. Até a próxima!